O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Estamos agora nesse período que é praticamente o encerramento desse tempo pascal que nós estamos vivendo. No domingo, com a celebração de Pentecostes, nós encerramos o tempo. Mas enquanto isso não acontece, e Jesus agora, ele precisa voltar para a casa do Pai, então agora ele dá uma responsabilidade a Pedro. Pedro precisava substituir Jesus, ficar no lugar dele. Olha que grande responsabilidade. É um homem substituindo Deus, ficando no lugar de Deus. E ainda tem que agora fazer tudo o que Deus fez. Porque quando Jesus ele vem a esse mundo, que ele adquire, né, ele assume essa natureza humana nossa, tendo carne como nós, porque Deus, ele é espírito, ele vem por 2 coisas: para morrer por nós e nos salvar. Mas para que isso aconteça, é preciso que da parte de Deus, da parte de Jesus, ele tivesse muito, muito, muito amor. Ninguém dá a vida por outro se não for por amor. Né? Estou vendo aqui 2 militares aí do Exército. Né? Os militares, eles são chamados a dar a vida pela pátria. Se eles não tiverem amor à pátria, e a pátria aqui não é somente o estado físico, por exemplo, a nação brasileira, mas cada pessoa que está aqui, eles precisam defender esse povo dos inimigos que vêm para destruir-nos. Então, se eles não tiverem amor à pátria e a cada um de nós, na hora eles sucumbem, eles correm, vão embora. Tem que ter muito amor.
Então Jesus, ele com muito amor ao Pai e amor a nós, ele veio e cumpriu essa missão. Agora ele se depara com Pedro, porque ele precisa passar também essa missão para Pedro. Mas Pedro, em alguns momentos, vacilou, né? E disse que não iria permitir que ninguém pegasse Jesus, quando Jesus disse que ele ia ser morto, iam matá-lo e tudo mais. Pedro aparece na frente e diz: eu não vou permitir que isso aconteça contigo. Aí Jesus fala com ele: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me trair, ó. Você vai me negar 3 vezes, viu? Aí Pedro, não, que nada, aquela coisa toda, e realmente isso aconteceu na hora que Jesus foi preso. Todos os apóstolos correram, foram embora. Aí na hora que Jesus ia ser julgado, Pedro entrou lá no lugar onde ia ser julgado, mas ele entrou meio que escondido, e ali acontece a negação, né? Desde aquele momento que Pedro negou, é interessante que lá na Terra Santa tem a igreja chamada Igreja do Galicante, né? Que é o lugar onde aconteceu essa traição de Pedro, ou essa negação de Pedro. E lá tem dentro dessa igreja, né, tem um quadro, uma pintura assim bem grande. Pedro, assim meio que sem graça, Jesus amarrado e descendo, né, para o lugar onde ele ia ficar lá durante a noite. E aí os 2 olhares se cruzam. Imagina, naquele momento que o olhar de Pedro se cruza com o olhar de Jesus, naquele momento Pedro, aí ele fala que Pedro chora amargamente, porque ele realmente fez o que não deveria ter feito. Ele disse que não ia permitir que ninguém tocasse em Jesus. Jesus disse: olha, antes que o galo cante, você vai me trair. E realmente o galo já tinha cantado, ele já tinha traído, e agora os olhares se cruzam. Pedro fica amargurado, extremamente sem graça. E a partir daquele momento eles não se encontram mais. Aí Jesus passa pelo julgamento com Pilatos lá, ele é morto, depois Jesus ressuscita, e agora eles vêm se encontrar. Então, depois desse encontro, Pedro está ali, né? Aí Jesus começa a fazer essa pergunta: Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ah, Senhor, eu te amo. Aí vem a segunda vez: você me ama? Ah, eu te amo. Aí na terceira vez ele relembra que ele negou 3 vezes e agora ele se sente até acusado, porque ele acha que Jesus está o acusando, mas Jesus não está o acusando. Jesus está apenas mostrando que Jesus o ama, e ele ama. Não é uma questão de que ele negou ou não. Você me ama mesmo? Aí nesse momento que ele vê, na terceira vez, aí ele fala: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo. O Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe como é que é. Mas agora eu quero dizer que eu te amo, sim. Porque na primeira vez foi sem reflexão nenhuma. Foi no entusiasmo, foi na empolgação. Pedro, ele precisava amar Jesus com maturidade. E amar Jesus com maturidade é pensar. Não é simplesmente, você ama Jesus, eu amo Jesus, eu amo. Não, tem que pensar. E esse pensamento tem que medir todas as consequências do amor a Jesus Cristo. Então Jesus responde para ele: então tá bom, Pedro, tu me amas, então apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, é isso aí. Olha, vou dizer uma coisa também para você:
Quando você era jovem, você ia para onde você queria, mas agora você vai ser levado a lugares que você não desejaria e você vai ter que ir. E aí João diz, né? E Jesus estava mostrando para ele o tipo de morte que ele ia passar. As consequências de servir a Jesus Cristo têm que chegar ao ponto de que, se for preciso dar a vida, é preciso dar. Mas para dar tem que ter muito amor. E aí, depois que esclarece tudo, então diz: então, Pedro, agora você está pronto para me seguir. Segue-me. E aí nós vamos ver que na história isso aconteceu. Ele vai para Roma e lá acontece toda a perseguição à igreja. Pedro realmente agora está ali querendo fazer o que Jesus manda, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, aqueles que já são cristãos, ele precisava realmente firmá-los na fé e chamar aqueles que estavam fora para seguir Jesus também, e aí causa todo aquele problema com o imperador e ele acaba sendo morto, e na hora que passa pelo julgamento, ele vai ser morto, então crucifica ele também, igual como Jesus foi crucificado. Ele disse: não sou digno de ser crucificado como Jesus, então, como meu Senhor, né, me coloca de cabeça para baixo. E aí Pedro é crucificado, colocado de cabeça para baixo, e realmente Pedro mostra que ama. Então, a mesma pergunta que Jesus está fazendo para Pedro é a mesma que ele está fazendo para mim e para você. Padre José Augusto, tu me amas? Joana, tu me amas mesmo? Se pergunte neste dia: você verdadeiramente ama Jesus? O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu ser. Então você me ama. Então, quando Jesus faz essa pergunta para nós, então a nossa resposta, de acordo com as nossas respostas, nós temos que entender que terá as consequências. Amar Jesus nesse mundo que se opõe a Ele, só restará uma coisa no final: dar a vida, morrer. Ninguém dá a vida servindo a Jesus se não for amando verdadeiramente, com todas as consequências. Vocês veem que cada vez mais esse mundo está se tornando secularizado e cada vez mais materialista, e cada vez mais os homens estão colocando Deus de lado e os homens estão assumindo o lugar de Deus. Aqueles que assumem nesse mundo de ser de Deus, diante de qualquer tipo de consequência, não vai levar uma vida boa. Não vai. Porque será perseguido de todas as formas. Então, assim como Pedro, na primeira vez, ele falou: Senhor, eu dou minha vida por você e tal, aquela coisa toda, sem pensar. Agora, nós precisamos chegar à maturidade da nossa fé e dizer que nós o amamos, não daquela forma empolgada, mas daquela forma que você senta
e olha para Jesus e ele pergunta: Padre José Augusto, tu me amas? Sim, Senhor. Aí eu vou dizer: eu te amo. Então, olha, larga esse pecado. A primeira coisa que nós fazemos no nosso seguimento a Jesus, ainda mais nesse mundo que nós estamos, é largar o pecado. O pecado, principalmente o pecado mortal, ele tem que sair da nossa vida. Pouco tempo aí eu atendi, um rapaz, ele veio, começou a conversar comigo, aí a vida dele não estava muito assim correta, não estava muito boa. Ele queria até se confessar, mas na hora que foi eu vi que não dá para confessar, porque ele precisava dar uma resposta. Porque não adiantava ele se confessar simplesmente por se confessar. Ele precisava demonstrar que amava Jesus. E a única forma de ele amar Jesus era retirar algumas coisas da vida dele. Bem, a primeira que ele retirou foi que ele estava com cocaína, estava com droga. Ele disse que estava ali no bolso dele, que ele não aguentava mais aquela vida, ele queria até me entregar, me dar aquilo ali. Eu disse, eu fiquei na hora assim, perguntando o que é que eu vou fazer com isso aqui, né? O que é que eu faço? Aí eu me lembrei dos seguranças daqui, e graças a Deus um dos seguranças passou, aí eu disse, então entrega para ele. Primeiro eu tinha dito para ele, joga no lixo aí, né? Depois eu disse, então entrega lá. Aí chamei o segurança veio, pegou e levou para dar um fim. Eu ainda até olhei assim, porque eu nunca tinha visto aquele negócio. Disse, como é que é esse negócio? Eu olhei assim, um negócio meio triangular, que ali fica o pozinho, né, que agora enfia no nariz. Nunca tinha visto aquilo. Aí deu fim. A outra situação, essa daqui para ele tudo bem. Ele disse que ele ia largar, né? Mas você sabe, quando é vício, tem que ter muita força de vontade. A outra é que ele estava convivendo com uma mulher que não era esposa dele. E essa mulher, ela estava lá com um outro padre conversando, né? Aí depois ela veio, aí quando ela saiu, eu disse, chama ela. Aí eu expliquei tudo para ele, dizendo para ele, olha, você na verdade não pode ficar com ela não, porque ela é casada com outro homem. Diante de Deus, a esposa, o esposo dela é o outro, não pode ser você. Você está entendendo? Ele disse, eu estou entendendo. E aí, o que é que você vai fazer? Aí chamei ela, disse, chama ela. Aí vim e expliquei tudo também para ela, porque os dois sentaram. Disse, olha, vocês precisam resolver isso na igreja. Enquanto isso não for resolvido, vocês não podem nem dar um beijinho. É adultério por parte dela, porque ela é casada. Até que a igreja não declare esse casamento nulo. E os dois ali, né? Aí eu falei, e aí? Vocês estão dispostos a viver como amigos até que se resolva essa situação? Aí os dois se olharam para mim e deram uma risadinha. E naquela risadinha eu já vi tudo, dizendo, aqui não dá certo não. Porque ali está o que está ali dentro, a questão ali que está, é a salvação dos dois. Tanto que eu disse para ele e para ela, olha, se vocês continuam nessa vida, porque isso aqui é adultério, nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. Você sabe quanto tempo de vida vocês têm?
Não, não sabemos. Então, vai que você morre nessa situação. É adultério. Eu disse, o primeiro que morre não se salva. Quantas vezes a gente ouve isso, né, nosso padre? Pessoas que estão assim nessa vida errada, aí não podem confessar, porque não saiu da situação, por isso que não confessa. Tem que ter o propósito, mas se não tem propósito, não pode confessar. Em consequência disso, não tem como comungar. Aí depois, a pessoa vem e diz assim, padre, o meu marido, né, que na verdade não é marido, é um companheiro, que não casou na igreja, morreu. Eu vim aqui me confessar. Aí eu fico ali dizendo, meu Deus, o cara foi para aquele lugar pelo visto, e agora ela está livre. A vida dela levou o cara para lá, para o inferno mesmo. Aqui eu vou abrir um parêntese. Nós vivemos hoje num tempo de relativismo tão grande que as pessoas elas vão procurando justificativa para dizer que se salvou. Pegam até a própria lei da igreja e vai colocando lá, aí no final de tudo, depois de falar tanta coisa, diz que se salvou. Gente, a Igreja Católica e os ensinamentos de Jesus não é brincadeira. Se Jesus disse, não, Deus, né, falou, e Jesus ele confirma que não se deve adulterar. Não se deve adulterar. E se Paulo diz que a consequência dos adúlteros é o inferno, a consequência é o inferno. Não, mas aí vai procurando justificativa e vai lá, e chega no final, aí diz, está vendo? Se salvou. Ah, se salvou por causa disso, se salvou por causa daquilo. Bem, se salvou porque fez isso, mas não saiu daquilo. O que impedia a pessoa de se salvar, ela não saiu. Então a situação ela tá tão deprimente que hoje é assim. Continue fazendo o que você quiser, porque no final todo mundo vai se salvar. É assim que está hoje. Então, como eu falo aqui para vocês, se realmente é assim, eu fico me perguntando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui celebrando missa? Para que eu estou gastando tempo aqui fazendo homilia para vocês e mostrando o caminho certo? É um teatro, é uma brincadeira. Olha, o pessoal do exército está aqui, né? Deve estar ali treinando para alguma coisa, né? Porque, apesar de não ter guerra, tem que estar sempre treinando. Porque pode ser que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Então, o exército, a marinha, a aeronáutica tem que estar preparado. Então, você vê aí o pessoal correndo, andando para lá e para cá, marchando, ouvindo, e aquilo todo. Mas é uma preparação, porque pode acontecer a qualquer momento uma fatalidade, uma guerra, e os soldados têm que estar preparados. Eles não vão se preparar na última hora, tem que se preparar logo, tem que estar preparado sempre. Aí chega no final, é como se assim, não vai ter guerra, não. É brincadeira, eles estão brincando, isso é teatro. A mesma coisa na igreja. Nós estamos nos preparando para a eternidade, e para nós chegarmos lá, nós precisamos amar a Deus, servir a Deus, no sentido de não permitir que tudo aquilo que ofende a Deus viva na nossa vida. E hoje está todo mundo dizendo, não, pode ficar tranquilo, mesmo que você ofenda, mesmo que você faça isso, mesmo que faça aquilo, no final todo mundo vai se salvar, porque Deus é misericordioso. Eu não acredito nisso, porque se eu acreditar nisso, eu vou viver uma vida normal, eu vou para o mundo, eu não sou padre para ganhar dinheiro, não. O sacerdócio, para mim, não é uma profissão. Para eu ficar aqui brincando com vocês,
de vida eterna, de salvação e tudo mais, e no final eu ganho um dinheiro para comprar um carro do ano para andar por aí e conhecer o mundo. Não, eu não preciso vir para a igreja para isso. Lá fora eu faço isso tranquilamente. Burro eu não sou. Então, se tudo isso é uma brincadeira, e todo mundo agora se salva, e ninguém precisa, que amor é esse que nós demonstramos a Deus, se na hora do que Deus diz assim, larga isso, eu digo, eu não largo, e no final todo mundo vai se salvar? Bem, fecha o parênteses, voltemos à conversa, que eu estava com os dois. Aí eu falei para eles, olha, estou muito preocupado com a salvação de vocês dois. E pelo que eu estou vendo, vocês vão continuar nessa vidinha. Então, eu estou rezando por vocês. Vou rezar a partir de hoje. Nas minhas orações, eu estou que vocês precisam resolver isso. Para vocês não morrerem desse jeito. Aí, no final, dei a bênção e os dois foram. Continuaram a vidinha. Como eu não sou poderoso para converter o coração dos outros, né? Então, meu Deus do céu, você se sente assim incapacitado, você diz assim, meu Deus, olha, mas você sabe que eu tentei, né? Eu tentei. Porque na cabeça deles está assim, não, mas Jesus não vai levar em conta isso aqui. O adultério, ele não vai levar em conta? Claro que ele vai levar em conta. Mas, Padre José Augusto, você está julgando? Não, eu não estou julgando. Eu estou falando aquilo que é óbvio. E o óbvio é isso. Quem vive com mulher do outro, ou mulher da outra, e assim por diante, né? Com mulher do outro, que a gente se confunde agora, né? E quem vive com o homem da outra. E não são casados na igreja. E ainda mais se veio de um outro casamento e não resolveu a situação, você está colocando em perigo. Outra vez foi um homem que veio, uma mulher que veio e disse, 30 anos nessa vida, eu disse, minha filha, quando você vai resolver isso, pelo amor de Deus? Há 30 anos você colocando em perigo a sua salvação, você vai resolver quando, minha filha, isso aqui? Eu disse, padre, eu vou resolver hoje, graças a Deus. Eu vou chegar em casa, eu vou conversar com meu esposo, que é o companheiro. Se ele não der os passos, eu vou me separar, porque eu não posso perder minha salvação. Mas com essa história de que todo mundo se salva, então ninguém precisa fazer mais nada, né? Fica aí todo mundo vivendo a sua vida do jeito que quer, dizendo que adora a Deus, mas que amor a Deus é esse se não largo aquilo que o ofende? Então termino mais uma vez, ou termino agora perguntando mais uma vez, tu me amas? Então, se tu me amas verdadeiramente, você tem que provar esse amor. Larga isso. Resolve essa questão. Eu trouxe um problema, eu estou trazendo uma questão, e eu costumo falar muito disso, porque isso está em voga, virou normal, está tão normal que é preciso estar sempre falando disso, mas tem os outros pecados também, né? É só pegar a relação dos mandamentos. Mas é que esse daqui está em voga, está tão em voga que eu preciso estar sempre falando dele. E está tudo normal. E o pior é quando um irmão meu no sacerdócio vai lá e diz assim, tá bom, eu te abençoo. Aí abençoa o cara na vida errada. Então, quando ele abençoa, não muda, aquela bênção não muda o pensamento de Deus, não, hein? Como se abençoa aqui, aí Deus lá em cima diz, tá bom, tá ok, pode continuar nessa vida de adultério. Aquela bênção, o pai está dizendo assim, olha, eu te abençoo.
para que vocês vão para o inferno. Está abençoado. Morreu, vai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.